Capitão América é um filme de 1990, dirigido por Albert Pyun. E conta a história do Capitão América, que acorda após ficar congelado por décadas e deve combater o Caveira Vermelha. Após os filmes de TV estrelados por Reb Brown, a Universal pretendia lançar um filme nos cinemas em 81, com grande orçamento. Com Jeff Bridges como Capitão América e Peter Fonda como Caveira Vermelha, o filme se passaria nos dias atuais, onde Barão Zemo descongelaria o Caveira Vermelha em busca do cubo cósmico, e os dois enfrentariam o Capitão América e o Falcão. Mas a Universal acabou perdendo os direitos para a Canon Filmes. No novo estúdio, o filme seria dirigido por Michael Winner, e teria Michael Dudikoff como Capitão América e Steve James como Falcão. O filme se passaria nos dias atuais e envolveria o roubo da Estátua da Liberdade pelo Caveira Vermelha e um grupo de mulheres, além de um Steve Rogers artista. Após a falência da Canon, o produtor Menahem Golan levou os direitos do Capitão América para a 21st Century Films. O diretor Albert Pyun iria dirigir um filme do Homem-Aranha para a Canon, mas após a produtora perder os direitos do personagem, ele se juntou ao projeto do Capitão América. Encantado com o roteiro de Stephen Tolkien, ele tinha pouco tempo para fazer o filme antes que os direitos fossem perdidos e concordou em fazê-lo com um orçamento de $6 milhões, mas o dinheiro nunca apareceu. Eles só tinham o bastante para filmar a primeira cena. Diante disso, o diretor acelerou as gravações e até mesmo mandou os cameramen desligarem o alarme que sinalizava que o rolo de filme estava acabando, para fingir que as gravações estavam ocorrendo normalmente. Ao mesmo tempo, o produtor Tom Karnowski viajava para o leste asiático em busca de financiamento para o filme, mas sem muito sucesso. O baixo orçamento levou à alteração de várias cenas, e as gravações que seriam na Itália acabaram ocorrendo nas cidades croatas de Zagreb e Dubrovnik. Para contornar o orçamento, o diretor Albert Pyun decidiu abandonar as cenas de ação e focar mais nos personagens. O excesso de drama e a falta de ação causou o descontentamento da Columbia Pictures, que distribuiria o filme. Pyun acabou afastado, e o filme foi reeditado a fim de se parecer mais com um filme de super-herói. O que só piorou as coisas. Arnold Schwarzenegger era um dos candidatos a Capitão América, mas o sotaque o impediu de conseguir o papel. I am tired of the same old faces, the same old things. Outro ator foi Dolph Lundgren, que estava ocupado gravando O Justiceiro. Já Val Kilmer optou por interpretar Jim Morrison no filme sobre a banda The Doors. O papel acabou ficando com Matt Salinger, que cresceu lendo os quadrinhos do Capitão América. A ideia original era que Matt Salinger interpretaria Steve Rogers antes do soro, enquanto o ex-jogador de futebol americano, Howie Long, seria o Capitão América. Mas, a Marvel não aceitou a ideia. Outra ideia era fazer um uniforme mais tático, de cor preta, com um cinto de utilidades, similar àquele que o Capitão América usava nos quadrinhos nos anos 80. Mas, a Marvel exigiu o uniforme clássico. O primeiro uniforme a ser testado era feito de algodão. Já o uniforme final era feito de borracha com revestimento acolchoado. Tendo que gravar em ambientes de até 40 graus Celsius, o ator chegou a perder 11 quilos durante as filmagens. O uniforme foi feito na mesma loja que produziu as roupas do Batman nos filmes de Tim Burton. Os buracos por onde saíam as orelhas do ator eram bem desconfortáveis, portanto orelhas de plástico foram utilizadas. Diferentes escudos foram utilizados. Nos closes, ele era de aço galvanizado, nas cenas de ação, de borracha e, quando lançado, de plástico. A história se passa na cidade de Porto Venero, na Itália, um patrimônio histórico mundial devido à sua arquitetura. Neste filme, Steve Rogers é natural de Redondo Beach, Califórnia. Enquanto nos quadrinhos, ele é de Nova York. O Capitão América tem várias semelhanças com o personagem Buck Rogers. Além do mesmo sobrenome, ambos os personagens ficam congelados por vários anos até serem despertados. Aqui, o interesse amoroso de Steve Rogers é Bernice Stewart. Ela é baseada em Peggy Carter e em Bernadette Bernie Rosenthal, uma advogada a quem Steve Rogers namorou nos quadrinhos. Já a sua filha, Sharon Cooper, é baseada em Sharon Carter. O desenhista Jack Kirby foi um dos criadores do Capitão América. Antes de receber o soro do super soldado, Steve Rogers sofria de poliomielite, uma doença viral altamente infecciosa que é transmitida pelo contato com secreções de um indivíduo infectado.
Embora a maior parte das pessoas não apresente sintomas, a paralisia, principalmente dos membros inferiores, ocorre quando o vírus atinge o sistema nervoso central. No filme, a criadora do soro é a doutora Maria Vazelli, nos quadrinhos foi o Dr. Abraham Erskine. The rest of the world, he's just codename Captain America. He may not be Superman, but he'll be a living symbol of what this country stands for. O ator Scott Pauling levava 6 horas para aplicar toda a maquiagem. Além do Caveira Vermelha, ele também fez uma ponta como médico. No filme, o Caveira é um italiano chamado Tadzio De Santis, nos quadrinhos, ele é um alemão chamado Johann Schmidt. A versão criança do personagem de Ned Beatty é interpretada pelo filho do ator. O Capitão Meia-Noite, criado no final dos anos 30, é a história de um aviador americano na guerra. Did he have a trident? No, we didn't have a trident. Okay, so it wasn't submarine and it couldn't have been Human Torch. Namor e o Tocha Humana, juntamente com o Capitão América, foram os primeiros heróis da Marvel, criados durante a Segunda Guerra Mundial. Juntos, eles formavam os Invasores. No filme, o Capitão América é congelado após tentar impedir um foguete explosivo lançado pelo Caveira Vermelha. Já nos quadrinhos, ele foi lançado pelo Barão Zemo. Segundo o diretor, a mudança na aparência do Caveira Vermelha é porque ele achava que o público não gostaria de ficar olhando para a caveira por muito tempo. O Caveira Vermelha lidera uma organização responsável pelo assassinato de pessoas que se opuseram às suas atividades, como John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy e Elvis Presley. O ator Matt Salinger é filho do romancista J.D. Salinger, que escreveu o livro O Apanhador no Campo de Centeio. Curiosamente, vários assassinos de figuras ilustres eram obcecados por este livro. O Caveira Vermelha tem uma filha. Nos quadrinhos, ela é Cynthia Schmidt, a Madre Superiora. I saw a movie once where they tried to do this to some English spy. Fake newspapers, fake radio, the whole thing. O filme a que ele se refere é 36 Horas, lançado em 64. Nine Bristol Court era o nome de um bloco na NBC que exibia sitcoms, Harry's Against the World, Karen, e Tom, Dick and Mary. Stanley viajou até a Iugoslávia para participar de uma cena, mas ele não aparece no filme. O Caveira Vermelha é derrotado da mesma forma que o Esqueleto de Mestres do Universo, que foi produzido pela Canon. Nos créditos finais há mensagem: por favor, apoie o Ato de Proteção Ambiental de 1990. Essa legislação estabeleceu normas para o controle da poluição ambiental, gestão de resíduos e proteção de habitats no Reino Unido. Segundo cálculos, para se quebrar a asa do avião, seria necessária uma força de quase 735.500 Newton, ou 75 toneladas força. Anúncios do filme diziam que o Capitão América foi criado por Stan Lee. Mas, na verdade, os criadores do personagem foram Jack Kirby e Joe Simon. O filme deveria ter sido lançado na primavera de 1990, em comemoração aos 50 anos do Capitão América. Mas como a Columbia estava insatisfeita com o resultado final, o filme só foi lançado no Reino Unido e na Itália. Apenas 2 anos depois, em 92, é que o filme foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, diretamente em vídeo. O filme teve algumas cenas deletadas, que incluem uma cena maior do diálogo entre Steve e Bernie na doca, o encontro com 2 espiões aliados que sofrem uma emboscada, Steve descobrindo que o Caveira Vermelha é o responsável pelas mortes de Martin Luther King e John Kennedy, o Caveira Vermelha relembrando do seu passado, uma visita de Steve Rogers ao General Louis que está sofrendo de demência, e uma conversa entre o presidente Kimball e Sharon. Ronny Cox, que interpretou o presidente Kimball, disse que o filme tinha o melhor roteiro que ele já havia lido, mas que não faz ideia de como conseguiram estragar tudo. Uma história em quadrinhos, que conta os acontecimentos do filme, foi lançada pela Marvel em 92. Sbrigati, fa freddo! Ho cominciato il divino. Ascolta, venite!